Bezerra Hashem, Daf Kuf Hei, tratado de Shabbat. Estamos Daf Kuf Hei na segunda linha nos dois pontinhos. Katav Otachad no Trikon. Começando um assunto novo, a Mishnah falou Katav Otachad no Trikon. A pessoa escreveu uma letra só, porém fez um sinal que essa letra é uma abreviatura para outra palavra. Discutiram os sábios. Rabbi Yoshua ben Betera Mechayev e Chachamim Potrim. Rabbi Yoshua ben Betera fala que está obrigado ao Korban Chatat e Chachamim falam que está isento do Korban Chatat. Rabbi Yoshua ben Betera fala que está obrigado porque tem uma referência para uma palavra inteira, é como se tivesse escrito a palavra inteira, e os Chachamim falam que na prática ele não escreveu a palavra inteira, então está isento do Korban Chatat. Continua, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra. Falou o sábio, Minayim elashon no trikon minatorá. Da onde a gente sabe que a Torá também usa essas abreviaturas? Você tem uma palavra na Torá que pode ser que é uma abreviatura para várias outras palavras. Shneimar que avamon goim netatich. Hashem falou para Avraham Avinu, avamon goim. Avraham vai ser pai de uma multidão de povos. É uma linguagem que está sobrando aqui. O que quer dizer avamon? Isso falou a Gemara aqui. O Aleph, av netatich alaomot. Avraham vai ser pai de muitos povos. O Bet é Bachum Netatich Baumot. Significa que Avraham foi escolhido de todos os povos. O rei de Hamon é Hamon Chavir Netatich Baumot, que os filhos de Avraham Avinu vão ser queridos para Hashem. Os povos mais queridos são os filhos de Avraham Avinu. O Mem de Hamon é Melech Netatich Alaumot, que Avraham Avinu é um rei para todos os povos. O Vav é Vatik Netatich Baumot. Avraham Avinu é o mais que valoriza as mitzvot, então é Vatik. O Nun é Neeman Netatich Baumot, é uma pessoa fiel para os povos, ou seja, é o mais fiel a Hashem de todos os povos. Essa é a opinião de Rabbi Yochanan, em nome de Rabbi Yossi ben Zimra. Agora, Rabbi Yochanan de Dei Amar, Rabbi Yochanan, ele próprio falou a opinião dele, que tem uma outra abreviatura na Torá, que é uma fonte que a Torá também usa esse jeito de escrever de abreviatura. Anochi, quando Hashem fala Anochi Hashem Elokecha, o Anochi está sobrando de falar Ani, eu sou Hashem. Por que fala Anochi? Explicar agora no Trikon, também é uma abreviatura. Ana Nafshi Ktivat Yavit. Hashem fala que eu escrevi a Torá, ou seja, eu próprio escrevi a Torá e estou dando para vocês isso. Rabanan Amri, os sábios falam uma outra explicação do Notrikon de Anochi. Amirah Neimah Ktivah Yeivah. Os sábios falam que é referente a outro aspecto da Torá. A Torá são ordens agradáveis, ordens de paz, que foram escritas e foram dadas. Isso quer dizer Anochi. E cadê Amri? Tem quem fala uma outra versão, Anochi Lemafreya. E Anochi, na verdade, é de trás para frente temos que ler. Yeivah, o Yud de Anochi, Yeivah Ktivah, Neimanin Amarea. Foi dado e foi escrito, e as leis da Torá são verdadeiras, são corretas. Debi Rabbi Natan Amri, da Yeshiva de Rabbi Natan falam diferente. Uma outra fonte do Notrikon na Torá. Ki arat haderech lenegdi. O anjo falou para Bilam, depois que a mula de Bilam queria ir para o canto do caminho, o Bilam ficou bravo com a mula, e o anjo falou para Bilam que Yarat haderech lenegdi. O que é essa palavra Yarat? O que significa isso? Falou, sabe, é um Notrikon, é uma abreviatura de 3 palavras. Yareá, Rata, Natetá, que o animal ficou temendo o anjo, viu o anjo e virou o caminho, foi para o canto. Isso quer dizer Yarat. É uma abreviatura para essas 3 palavras. Explica aqui os comentários. Primeiro, ela ficou com medo do anjo antes de ver o anjo. Aquela mula de Bilam já sentiu a presença do anjo e já ficou com medo. Depois ela viu o anjo e se inclinou o seu caminho. Debi Rabbi Shmuel Tana, o sábio da Yeshiva de Rabbi Shmuel fala, Carmel, com relação a Minchat HaOmer. Minchat HaOmer é aquele sacrifício de cevada que se trazia depois de Pesach. Carmel, tinha que trazer Carmel, que é as espigas frescas. O que significa Carmel? Carmale é quando a semente está cheia, está estufada porque está fresca. E também estufa a espiga em si. Isso quer dizer, Carmel é um Notrikon para Carmale.
isso quer dizer espiga fresca. Rav Acha bar Yaakov amar, vehu kilelani kilelani imretzet. David Amelech falou para Shlomo Amelech, antes de sua morte, falou para Shlomo Amelech que Shimi ben Gerá amaldiçoou ele uma klalá nimretzet, uma maldição muito forte. Por que ele falou esse acentuado aqui, que foi uma klalá nimretzet? Por que ele falou que foi uma klalá? Explicar agora, o notricon é uma abreviatura. Noefo, Shimi ben Gerá falou que David Amelech lo aleno, é uma pessoa que fez uma relação proibida com Batsheva, Moavio. Shimi ben Gerá amaldiçoou David Amelech falando que ele vem de Moav, que ele vem de luta moaviá e não pode fazer parte do povo de Israel. Rotzeahu acusou David Amelech que é um assassino que matou o marido de Batsheva, Uriah Hiti, Tzoreru. Falou que David Amelech é um opressor, faz parte de Moav, que oprimem o povo de Israel. Toeval, e o Tav de Nimretzet é Toevá, que ele é uma abominação para ser rei. Não pode ser rei. Isso falou Shimi ben Gerá. E David Amelech falou para Shlomo Amelech se vingar de Shimi ben Gerá, não deixar ele limpo, porque ele fez uma coisa muito grave contra David Amelech. Shimi ben Gerá queria devolver o reinado para Shaul e os filhos de Shaul, e por isso ele fez isso contra David Amelech. E a situação era quando David Amelech estava escapando de Jerusalém com seus seguidores por causa de Absalom. Absalom tinha lá tomado conta do reinado e David Amelech fugiu. Continua. Rav Nachman Yitzchak amar, Manidaber o Manitztadak. Rav Nachman Yitzchak falou outro notricon aqui. Manidaber o Manitztadak. Ou seja, Yudá falou para Yosef, quando acharam lá a gavia, aquele copo na mala de Binyamin, Yudá falou para Yosef, Manidaber o Manitztadak, que a gente vai falar, como a gente vai se justificar. Quer dizer, o Manitztadak também está sobrando isso. Fala que Agmará, um notricon, é uma abreviatura, Nechonim Anachnu. Nós somos pessoas que recebem as ordens e vamos receber o castigo, vamos virar escravos para você. Isso falou Yehudá para Yosef, querendo livrar Binyamin aqui. Tzadikim Anachnu, nós somos justos, Teorim Anachnu, somos puros, Dakim Anachnu, somos pessoas humildes, Kedoshim Anachnu, somos pessoas sagradas, e ele estava lá querendo salvar Binyamin. Também é um notricon, é uma abreviatura. Isso fala que Agmará é uma fonte que a Torá também usa abreviaturas. Continua, Matnit, uma Mishnah. Hakotev betutiot b'shtei alamot. Primeiro caso, a pessoa escreveu duas letras, porém a primeira letra foi Beshogeg. Depois ele lembrou que era Shabbat, esqueceu outra vez que era Shabbat e escreveu outra letra. Ele fez aqui metade do shiur, fez uma letra, Beshogeg, lembrou e escreveu outra metade do shiur, que obriga a pessoa a Korban Hatat. A pessoa está obrigada a Korban Hatat por escrever, ele tem que escrever duas letras. Ele escreveu duas letras, mas lembrando no meio que era Shabbat. Será que isso divide entre uma letra e outra? Outro caso. Achad Shachrit ve'achad ben Arbaim. A pessoa escreveu uma letra de manhã, não percebeu que fez uma coisa errada, e à tarde escreveu outra letra. Tinha tempo de sobra para ele perceber que ele fez um erro. Isso fala aqui a Agmará, Rabbi Gamliel Mechayev. Rabbi Gamliel fala que está obrigado a Korban Hatat. Por quê? A Agmará vai explicar. Mas Rabbi Gamliel fala que isso que ele lembrou no meio, que ele fez aqui uma coisa proibida, não divide entre a primeira letra e a segunda letra. É como se ele tivesse escrito duas letras, Be'elem Echad, Beshogeg Echad, sem saber que era proibido. Mas Rachamim potrimos, Rachamim inocentam a pessoa. Vai explicar a Agmará o que quer dizer isso. Agmará, Bemai Kamiflik. Qual é a discussão entre Rabbi Gamliel e Rachamim? Rabbi Gamliel savar en ideal lechatzi shiur, verabanan sav yesh ideal lechatzi shiur. Rabbi Gamliel fala que isso que ele percebeu no meio desses chatzi shiur, de uma letra entre outra letra, não diferencia aqui os pecados, é como se tivesse feito o Beshogeg errado. E os Rabanan falam que a pessoa que percebeu no meio é como se ele tivesse pecado duas vezes independentes, não se juntam aqui para um Korban Hatat. E com relação à Mishnah, a pessoa escreveu uma letra de manhã, uma letra à tarde, Rabbi Gamliel fala que está obrigado a Korban Hatat. Por quê? Uma vez que tinha tempo de sobra para ele perceber o erro dele, então a gente considera como se ele tivesse percebido. Aí os Rachamim falam que está isento do Korban Hatat, e Rabbi Gamliel fala que mesmo assim está obrigado a Korban Hatat, que mesmo uma pessoa que percebeu que fez uma coisa errada no meio entre Hatzi Shiur e outro Hatzi Shiur, também está obrigado a Korban Hatat.
Hadran Allah Raboné, Baruch Hashem, terminamos mais um capítulo, começando o Perek HaOreg. Essa primeira Mishnah de Perek HaOreg se trata sobre o trabalho de fazer tecidos. Vamos ter que introduzir um assunto, já vimos anteriormente na Mishnah em Daf Ayin Gimel, como se trata aqui o ato de fazer tecidos. Para fazer tecidos tinha que ter uma máquina para tecer. A máquina era composta de vários elementos. Tinha uma coisa chamada Koved Elyon, Koved Tarton. Começando com os fios do comprimento da roupa, da horizontal. Tinham que esticar esses fios, amarrar uma extremidade num Koved Elyon e uma extremidade no Koved Tarton. Esses dois apoios. É como se fosse um suporte de madeira alto. Dá para fazer aqui uma volta e prender as extremidades dos fios, uma em cada lado. Para a pessoa tecer, ele tem que trazer os fios da largura da roupa e passar por baixo de um fio da horizontal, por cima, por baixo, por cima e fazendo o tecido assim. Aqui também é a mesma coisa, é o mesmo mecanismo. Tem que passar o fio da largura por baixo de um fio, por cima de outro e assim vai fazendo o tecido. Porém, para facilitar a pessoa para passar o fio da largura por baixo e por cima, existia aqui uma coisa chamada nirim. Nirim são molduras que tinham argolas no meio. Aqui vamos falar um caso simples que tinha duas molduras. Cada uma com 4 argolas, por exemplo. Ou seja, tem 8 argolas no total e tem 8 fios. Uma argola para cada fio. O que eles faziam era o seguinte, pegavam o fio do comprimento da roupa e passavam por uma argola de primeira moldura, por exemplo, e não entrava em nenhuma argola da segunda moldura. O segundo fio aqui da horizontal passava pela primeira argola da segunda moldura. O terceiro fio da horizontal passava pela segunda argola da primeira moldura. E assim por diante, o quarto fio da segunda argola da segunda moldura, e assim vai indo intercalando. Intercalando aqui, de modo que o primeiro fio, o terceiro fio, o quinto e etc., vão passar pela primeira moldura, pelos primeiros nirim, e os números par, o 2, o 4, etc., vão passar pela segunda moldura, por exemplo. Essas argolas são chamadas batei nirim. Também é um trabalho aqui em Shabbat, a pessoa que coloca os fios do comprimento da roupa dentro desses batei nirim. Isso fala aqui a Mishnah com relação ao Oreg. Fora isso, existia uma coisa chamada Masrek. Masrek é um tipo de pente que a pessoa também colocava os fios dentro desses fios desse Masrek. Esse Masrek também era uma moldura com fios que era usado para apertar os fios que foram já tecidos. Para o fio da largura e o fio do comprimento ficarem estreitos, se apertava eles com esse Masrek. É um tipo de pente. Agora a Mishnah vai lidar com a quantidade de fios que obriga a pessoa por oreg, por tecer. Rabbi Eliezer omer haoreg shlosha chutin betchila. Às vezes ele fala a pessoa que teceu 3 fios está obrigado com o Korban Hatat. Ou seja, a pessoa que começou uma roupa, tinha os fios da horizontal, do comprimento da roupa, e colocou aqui 3 fios da largura da roupa. Teceu isso, está obrigado com o Korban Hatat. Porém, se a pessoa já tinha uma roupa pronta, ou seja, já tinha um pedaço de uma roupa, e ele só aumentou um fio a esse tecido já existente, também está obrigado com o Korban Hatat conforme Rabbi Eliezer. Uma vez que existe um tecido aqui importante, mesmo que não está pronto, mas já é uma coisa importante. Se é uma coisa importante, aumentando um fio só, a isso já está obrigado com o Korban Hatat. Quando a beleza falou que tem que ter 3 fios, é só quando a pessoa está começando a roupa. Aí tem essa quantidade de 3 fios. Mas assim, aumentando, mesmo um fio está obrigado com o Korban Hatat, está obrigado de Rabbi Eliezer. V'chachamim omrim, ben betchila, ben basof, shiuro, bet chutin. Os Chachamim discutem em 2 assuntos com Rabbi Eliezer. Os Chachamim falam mesmo quando está começando a roupa, mesmo quando está aumentando a um tecido já existente, o que obriga a pessoa são 2 fios. Está discutindo com a Rabbi Eliezer também com o assunto que a Rabbi Eliezer fala que são 3 fios que obrigam a pessoa quando a pessoa está começando a roupa, ou seja, 3 fios da largura da roupa que obrigam a pessoa. Os Chachamim falam que mesmo 2 fios já obrigam a pessoa com o Korban Hatat. Continua, vocês têm batenirim, banirim, bakirus. A pessoa que coloca os fios do comprimento da roupa nesses batenirim, ou seja, colocou 2 fios, um fio em uma argola de uma moldura, o outro fio
E outra argola da outra moldura, dos outros nirim, também está obrigado a comprar para você bater nirim. Tem dois tipos aqui, tem nirim e tem kiros. Agora vai lidar com a diferença entre eles. Agora tem outro caso, benafá, a pessoa está fazendo uma peneira para peneirar farinha. Bekvará, a pessoa está fazendo uma peneira para peneirar grãos moídos. O Bessal, a pessoa está fazendo aqui uma cesta. A pessoa que fez isso, um Shtebatenerim, para essas coisas, está obrigado a Korban Hatat. Mesmo que, quando a pessoa está fazendo uma cesta, uma peneira, não faz aqui numa máquina de tecer. A máquina de tecer serve para tecidos, não para cestas. As cestas eram feitas manualmente. Existe aqui uma técnica de colocar uma fibra em cima, uma fibra embaixo do fio da horizontal da cesta ou da horizontal da peneira, e aí fazer esse suporte para continuar tecendo aqui. A pessoa que fez isso é chamado o Shtebatenerim com relação à cesta e com relação à peneira. Continua a Mishnah, Tofer Betfirot, a pessoa que costura duas costuras, ou seja, costurou, colocou a agulha para cima e colocou a agulha para baixo de um tecido, já está obrigado a Korban Hatat, a Korea Meratritfor Betfirot, a pessoa que rasga com a intenção de costurar sobre esse rasgo, também está obrigado a Korban Hatat, você tem um espaço para costurar duas costuras. Agora vai lidar com esse assunto, como pode ser que a pessoa está rasgando para costurar. Continua a Gemara. Kiat Rabbi Yitzchak Tanestein. Quando Rabbi Yitzchak veio da terra de Israel, ele ensinou uma Mishnah diferente, que Rabbi Eliezer falou que está obrigado a Korban Hatat por 2 fios na largura da roupa. Vimos na Mishnah que a pessoa está obrigada a Korban Hatat se ele colocou 3 fios da largura da roupa sobre os fios do comprimento, aí está obrigado a Korban Hatat. A Mishnah falou diferente, isso pergunta a Gemara, Ve'arantnan Gimel. A Mishnah falou diferente, conforme a beleza tem que ter 3 fios, não 2 fios. Lokacha, não está difícil isso. Rabealini e Abektini. Fala a Gemara diferente aqui os dois casos. Realmente a beleza falou, num caso que precisa de 2 fios para estar obrigado, e outro caso de 3 fios. Um dos casos é Bealimi, fios grossos, e outro caso é Bektini, fios finos. Agora, qual deles é cada fio? Isso a Gemara vai lidar na frente. Tem quem fala de um lado, ou seja, uma opção aqui que os fios grossos são 3 fios e os fios finos são 2 fios. Tem quem fala o contrário. 3 satri. Tem quem fala para esse lado que os 3 fios é com relação aos fios grossos. Por quê? Porque os fios grossos, se tem 3 fios, eles não se desprendem, mas se só tem 2 fios prendendo aqui no comprimento da roupa, eles se desprendem. Ktini treina melosatri, porém fios finos, mesmo 2 fios, eles não se desprendem. Eles continuam presos aqui porque os fios finos se amarram melhor do que os fios grossos. Tem quem fala que é o contrário. Ktini tlatedi treiloedi. Tem quem fala que os fios aqui referentes ao número 3 são os fios finos, porque os fios finos precisam de 3 fios para serem reconhecidos, porém 2 fios não são reconhecidos. Alime, fios grossos, mesmo 2 fios também são reconhecidos. Ou seja, com relação ao trabalho de costurar ou de tecer, tem que ser uma coisa importante. Então, uma das opções que falam os sábios aqui é com relação à importância para se manter, não se desprender. Essa é a primeira opção. A segunda opção aqui é a importância com relação a ser reconhecida, ou seja, 2 fios finos não são reconhecidos, só 3 fios. Porém, com relação a fios grossos, mesmo 2 fios são reconhecidos, por isso está obrigado a Korban Hatat com relação a 2 fios também. Isso explica a Gemara. Continua. Tanya, ole gimel chutim betchila, ve'echad alarik chayav. Chachamim omrim, ben betchila ben basov, shuram bet chutim. Como vimos na Mishnah. A Bíblia também falou isso. A pessoa que tece 3 fios, começando a roupa, ou seja, não está remendando aqui na roupa mais fios, está obrigado a Korban Hatat por fazer esses 3 fios. Ve'echad alarik, a pessoa já tinha um tecido, está aumentando um fio ao tecido, também está obrigado a Korban Hatat. Esse é o primeiro de Rabbi Eliezer. V'chachamim omrim, ben betchila, ben basov, shuram bet chutim. Os chachamim discutem que fala mesmo que a pessoa está começando uma roupa, mesmo quando está aumentando fios numa roupa, você está obrigado a Korban Hatat se aumentou 2 fios. O Besafá bet chutim berochav gimel batenirim. Se a pessoa está fazendo aqui uma borda para uma roupa serve para embelezar a roupa, para fortificar a borda da roupa. E normalmente as bordas das roupas tinham uma largura de 3 batenirim, ou seja, um espaço para colocar lá 3 daquelas argolas.
as nirim que se usa para levantar os fios intercaladamente. Então, a pessoa que está fazendo uma borda, está obrigado no Korban Hatat, se ele teceu aqui 2 fios, numa largura de 3 batenirim. Se tem uma largura de 3 batenirim, é a largura da borda, então ele fez uma coisa importante. Esses 2 fios são considerados um pedaço importante da borda, está obrigado no Korban Hatat. Os fios, cada um, a gente vê agora na frente, tem que ser Kerochavasit. Kerochavasit é uma medida de comprimento. É a distância entre o dedo indicador e o terceiro dedo da mão. Essa distância é a distância do comprimento desses fios. Cada um tem que ter uma dessas distâncias. Continua. Lamazedome, leorek tziltzul katan, betchutim berochav gimel batenirim. Isso fala aqui agora, como que parece uma pessoa que está fazendo uma borda, como uma pessoa que está tecendo um cinto. Está tecendo um cinto pequeno. Então a pessoa que teceu aqui 2 fios, uma largura de 3 batenirim, está obrigado com o Korban Hatat. A Breta falou, a pessoa que teceu 3 fios no começo de fazer a roupa, ou um fio depois que já tinha um tecido, está obrigado com o Korban Hatat. E se fala aqui agora, estava aqui Rabbi Eliezer, como já vimos anteriormente, que é o prêmio de Rabbi Eliezer na Mishnah. Os Chamim discutem, Taneida Haureg, Bet Chutin Alagas, Vela Imra, Chayav. A outra Breta falou aqui, é o prêmio de Chachamim, a pessoa que tece 2 fios no meio da roupa, alagas, quer dizer, quando já tem lá um pedaço importante. Vela Imra, ou ele teceu 2 fios no começo de tecer a roupa, Chayav está obrigado a Korban Hatat. Rabbi Eliezer, o Merafil Echad, Beleza discute, como já vimos anteriormente, a pessoa que tece um fio, quando já tem um tecido, está obrigado a Korban Hatat. O Besafash, Nechutim Berocham Shlosha Batenerim, com relação à borda, a mesma coisa que a gente viu anteriormente, Chayav, Alemazedome, Leorech Tziltzul Katash Nechutim, Aldochav Gimel Batenerim. Parece uma pessoa que está fazendo um cinto, como já vimos anteriormente. Leorech Betchutin Alagas, Vela Imra Chayav. A Breta falou a pessoa que teceu 2 fios no meio da roupa, ou 2 fios no começo de fazer a roupa, está obrigado a Korban Hatat. Estava aquele Rabanan, isso é conforme a opinião de Rabanan na Mishnah, que a quantidade de fios que obriga a pessoa a Korban Hatat são 2 fios, tanto no meio quanto no começo de fazer a roupa. Continua, o C, Shtei Batenirim, aquele caso que a pessoa está colocando os fios do comprimento da roupa dentro daqueles batenirim, daquelas argolas que levantam os fios intercaladamente. Pergunta, Mai Benirim? A Mishnah falou, você Shtei Batenirim Benirim. O que quer dizer Benirim? A Mishnah falou, você Shtei Batenirim Banirim. Ele colocou 2 fios nas argolas, nos nirim. O que significa isso? Ele falou, Abai. Amarabai Tarte Bebat Nira Bechada Benira. Cada fio vai passar 2 vezes por um Bat Nira e uma vez nos Nira. Explicando melhor aqui. Já vimos que aquele objeto, aquele instrumento que tece roupas, tem várias partes. Tem o masrek, tem aquele pente que aproxima os fios. Tem a moldura, que é os nirim. E tem o batenirim, que é a argola. Fala, Abai, cada fio vai ter que passar por 2 batenira. Um batnira é o masrek, é aquele pente. Ou seja, o fio vai passar por entre os fios daquele pente. E vai passar também entre os fios do nir, daquela moldura. E uma vez vai passar em uma das argolas. Ou a argola da primeira moldura, primeiro nir, ou a argola da segunda moldura, intercalado. Ou seja, um fio vai passar por uma argola de uma moldura, também por uma masrek, e também entre os fios da outra moldura, e a mesma coisa com a outra fio. A mesma coisa, está obrigado com o Korban Hatat. Continua Bekirus. Um outro instrumento para tecer chama Kirus. Mas Bekirus, quer dizer Kirus? Amarav Metsuvaita. Falou, Rav Metsuvaita é um tipo de instrumento para tecer que tem aqui pedais para levantar os nirim. Aquelas molduras com as argolas eram levantadas com pedais. Tem um tipo de instrumento para tecer que é assim, tem um instrumento que é manual. Ele levanta os fios manualmente. Esse é um outro tipo. Kirus é o tipo que tem para os pés. Continua. A pessoa que costura 2 costuras. Pergunta. Hatanina be'avot melachot ve'atofesh tetfirot. A pergunta da Ain Gimel, a Mishnah que se trata dos trabalhos proibidos em Shabbat. Já falou, a pessoa que costura 2 costuras
pegou a agulha e colocou em cima e colocou embaixo, já está obrigado a Korban Hatat. O que essa Mishnah veio aumentar aqui? Explica, Mishum Lekabai Lemid na Seifa. Veio de passagem para ensinar a Seifa, da Korea Minat Litfos Tetfirot. Taninam Yatofer. Fala a Mishnah de passagem que a Mishnah falou que a pessoa que rasgou uma roupa para poder costurar essa roupa, está obrigado a Korban Hatat. Se ele rasgou um espaço para 2 costuras, de passagem falou que a pessoa que costurou 2 costuras está obrigado a Korban Hatat. Não está boa essa resposta, porque também esse trabalho de rasgar para poder costurar também está citado na Mishnah da Ain Gimel, que veio aqui inovar essa Mishnah. Ela Mishnah de Kabai Lemid na Seifa, Korea Bechamato Ve'almeto, Mishumar Riketani Atofesh Tetfirot. A resposta é de passagem que a próxima Mishnah vai falar um caso que a pessoa rasgou uma roupa porque estava furioso, ou rasgou uma roupa porque estava enlutado. Aí a Mishnah falou na frente está isento do Korban Hatat, mas de passagem a nossa Mishnah falou que a pessoa que costura 2 costuras está obrigada ao Korban Hatat, e a pessoa que rasga para costurar também está obrigada ao Korban Hatat. Ou seja, de passagem escreveu isso. Agora vai lidar com esse próximo caso. A pessoa rasgou para poder costurar, 2 costuras está obrigada ao Korban Hatat. Viramos a página. Como se trata um caso que a pessoa está rasgando para poder costurar melhor, dada que quista. Se trata de um caso que a pessoa fez o tecido, estava sobrando em um pedaço uma dobra lá. Tinha mais tecido do que devia estar, a pessoa rasga e costura isso. Esse é o caso, a pessoa fez isso em Shabbat, rasgou para poder costurar, está consertando, está obrigado a Korban Hatat. A próxima Mishnah vai falar com relação ao ato de rasgar também. Fala a Mishnah, Korea Bechamato Ve'almeto, a pessoa rasgou porque estava furioso ou porque estava enlutado. Aqui fala a Mishnah, a pessoa que rasgou porque estava furioso, ou rasgou por causa de um luto, tem uma mitzvah de fazer criar, rasgar uma roupa por causa do luto. Em todos os casos que a pessoa está estragando um certo objeto, está isento do Korban Hatat. Em Shabbat, você está obrigado ao Korban Hatat, a pessoa que fez um trabalho profissional, Melechet Machshev, que conserta alguma coisa, não que estraga. A pessoa que estragou está isento, a pessoa está estragando um certo objeto para poder consertar. Então, quanto a pessoa aqui está obrigada ao Korban Hatat por estragar isso, ou seja, o estrago aqui é um conserto, uma preparação para poder consertar. Fala a Mishnah, está obrigado ao Korban Hatat se a pessoa estragou o mesmo volume que ele precisa para poder consertar. Por exemplo, a pessoa que quer consertar costurando, tem que rasgar o espaço de 2 costuras para estar obrigado ao Korban Hatat. Continua. Shiura melaben ve'amenapetz ve'atzovea ve'atoveh. Quantidades agora com relação a trabalhos que já vimos na Mishnah da Ain Gimel. O trabalho de melaben, de lavar a lã. O trabalho de menapetz, de pentear a lã. O trabalho de tzovea, de pintar a lã. Ve'atoveh, o trabalho de fazer fios de lã. Quanto lã tem para estar obrigado ao Korban Hatat? Fala a Mishnah, Kimlo rocha vasit kafur. É um fio que tem aqui a distância de sit kafur. Rocha vasit é aquela distância que já vimos anteriormente, o espaço entre o segundo dedo, o dedo indicador, e o terceiro dedo da mão. Aqui fala que é um sit kafur, esse fio tem o dobro dessa distância. Esse fio que a pessoa, por exemplo, lavou ou penteou, etc., esses casos que tem a Mishnah, aí está obrigado ao Korban Hatat. A pessoa que lhe tece 2 fios, já vimos que é um trabalho em Shabbat tecer, uma proibição. A pessoa que tece 2 fios da largura da roupa e colocou aqui dentro do comprimento da roupa, está obrigado ao Korban Hatat se ele colocou 2 fios, cada um com a distância de Kimlo Asit. Ou seja, a distância entre o dedo indicador e o terceiro dedo da mão. Esse comprimento é o que obriga a pessoa por tecer em Shabbat. Continua o Urmino. Como pode ser que a Mishnah falou que a pessoa que rasgou porque estava furioso ou rasgou por causa do luto está isenta do Korban Hatat? Pergunta a Gemara, Urmino. Hakorea bechamatou be'evlo ve'ameto chayav. Pergunta a Gemara. A Breta falou diferente entre o lugar a pessoa que rasgou uma roupa porque estava furioso ou por causa de seu luto está obrigado ao Korban Hatat. A nossa Mishnah falou que está isenta do Korban Hatat. Como fica isso? Ele sai de criar e fala que a Braita, com relação a criar, rasgar uma roupa por causa de um enlutado,
Mesmo que a pessoa está transgredindo o Shabat, ele não tem que fazer criar outra vez durante a semana. Já fez a criar, rasgou a roupa por causa do luto em Shabat, já saiu da obrigação. Então essa é a contradição. A Mishnah fala que está isento e a Breda fala que está obrigado nesses casos. Lokasha, Habemetidei, Habemete Alma, a resposta é, aqui se trata do falecido parente dele, aí está obrigado com o Korban Hatat, uma vez que ele tem a obrigação de fazer a criar, está fazendo a criar, está se liberando da obrigação de criar durante a semana, está consertando alguma coisa, está adiantando para ele alguma coisa, está obrigado com o Korban Hatat. Para a nossa Mishnah se trata, Habemete Alma, é uma pessoa que não é parente dele, não tinha a obrigação de fazer criar, aí está isento do Korban Hatat, que não está adiantando nada para ele. Pergunta, Ve'ametoktane. Nossa Mishnah falou que se trata aqui do falecido parente dele. Se trata assim, também a Mishnah deve estar obrigado com o Korban Hatat. Resposta, Leolam Bemedidei. Tem que falar que realmente é parente dele na nossa Mishnah também. E mesmo assim está isento do Korban Hatat. O Be'anach Delav Neavelodnino. E a nossa Mishnah se trata de parentes que a pessoa não tem a obrigação de se ficar em luto por causa deles. A pessoa está obrigada a ficar em luto se infelizmente Lo Aleno faleceu para ele a esposa dele, ou o filho e a filha, ou o pai e a mãe, ou o irmão e a irmã, aí está obrigado aqui o luto. Mas outros parentes como a avó, o tio, não está obrigado o luto. Esse é o caso da Mishnah, a pessoa não tinha a obrigação de fazer criar, e aí fez criar em Shabbat, está isento do Korban Hatat. Pergunta, mas não pode ser. Vei Hachamu, Riu Vemechayev. A Mishnah fala que em qualquer caso que não é parente dele está isento do Korban Hatat para fazer a criar, como pode ser? Se é uma pessoa Talmid Chacham, uma pessoa sábia da Torá, Chiyuv e Mechayev tem que fazer criar também, do Tânia, Chacham Shemet, Akol Krovav. A Breda fala que um Talmid Chacham que faleceu, todo o povo de Israel é família dele. Pergunta, Akol Krovav, todo mundo virou família dele? Como pode ser? Ela ema Akol Krovav. Tem que falar que todos fazem como a família dele. Hakol Korina lá, todos têm que fazer criar, tem que rasgar a roupa em respeito a ele. Hakol Holtzina lá, todos têm que fazer Chalitza. Chalitza aqui é descobrir o ombro, fazer um rasgo, uma criar na altura do ombro e descobrir o ombro, ou andar com o paletó pendurado, não vestindo o ombro dele. Hakol Mavrina lá, todos têm que fazer a Sudat Avrah. A primeira refeição que um enlutado come não pode ser uma refeição dele. Tem que dar para ele outra pessoa, aí ele vai comer. Aqui também, uma vez que faleceu um Talmid Chacham, cada pessoa tem que dar uma refeição para o amigo dele. E ninguém pode comer a primeira refeição, a Sudat Avrah, dele próprio, porque é como se tivesse falecido uma família da pessoa. A Kolmavrin lá Berchavá, todos comem Sudat Avrah nas ruas. Então pergunta a Gemara, como essa Mishnah falou que isso não é a família dele, então não tem obrigação de Korban Hatat se ele fez criar. Se é um sábio da Torá, ele tem que fazer criar. Resposta, Lotzricha de Lav Chachamu. A Gemara vai limitar mais o caso da Mishnah. Se trata realmente que não é um Chacham, é uma pessoa comum, uma pessoa simples. Pergunta, Vei Adam Kasher, o Riu Vemechayev. Tá bom que o Talmid Chacham não é, mas é uma pessoa íntegra normalmente. Se é uma pessoa íntegra, uma pessoa kasher, também tem que fazer criar, tem que ficar enlutado. Detânia, fala a Braita, porque Lo Aleno falece filhos e filhas da pessoa quando esses filhos e filhas são jovens, que para a pessoa aprender a chorar e se enlutar para uma pessoa íntegra, um Adam Kasher. Mesmo que é um Adam Talmid Chacham, mas é uma pessoa boa. Tem que ficar de luto por causa de um Adam Kasher também. Agora vai abrir um parênteses antes de responder a resposta. Que falece os filhos e filhas da pessoa para poder chorar depois para outra pessoa, um Adam Kasher, ele voná shakliminei. Estão pegando um penhor antes dele pegar emprestado. Ou seja, a pessoa, ele não chegou aqui a uma situação que ele tinha que chorar para o Adam Kasher e mesmo assim faleceu os filhos dele. Como pode ser isso? Estão pegando um penhor para cobrar a dívida que ele nem está obrigado ainda a dívida. Corrija que a Gemara, a Breda pensa em falar que ele não chorou e não ficou em luto por causa de um Adam Kasher, por isso faleceu para ele, Lo Aleno, os filhos e as filhas dele pequenos. Explica a Gemara, uma coisa muito grande.
uma pessoa que chora porque faleceu, uma pessoa íntegra, perdoam para ele todos os pecados dele. Bishvil kavod she'asa, por causa do respeito que ele deu para esse Adam Kasher, então perdoam a ele todos os pecados dele. Então volta a pergunta, a nossa Mishnah falou que se não é parente dele, ou seja, parentes que a pessoa está obrigada a se enlutar, e também não é um Chacham, mas pode ser uma pessoa íntegra, e a pessoa fez criar, rasgou a roupa em Shabbat, também está adiantando para ele que não tem que fazer a criar durante a semana? Resposta, de lava Adam Kasher. Se trata que a Mishnah que não é uma pessoa íntegra, é uma pessoa menos do que íntegra. Uma pessoa íntegra é uma coisa especial. Aqui é uma pessoa que é menos do que íntegra. Pergunta agora, também isso não está bom. Tem outro caso que também tem que fazer criar. E devia estar obrigado o Korban Hatat a fazer criar em Shabbat. Se a pessoa estava presenciando o falecimento de uma pessoa que não era íntegra, uma pessoa simples, mas ele estava presenciando o falecimento dele, então fala que a Braita detalha Bishimon ben Elazar Omer Alamed Beshat Yetziat Neshama Chayav Likroa. A pessoa que estava presenciando um falecimento tem que fazer criar, mesmo que é uma pessoa simples, tem que fazer criar. Por quê? Porque parece um Sefer Torah que foi queimado. Mesmo uma pessoa simples tinha um pouco de Torá, tinha um pouco de mitzvot. Essas mitzvot foram embora. É como se fosse um Sefer Torah que foi queimado, tem que fazer criar. Então pergunta aqui a Gemara, que a nossa Mishnah falou que está isento do Korban Hatat fazer criar, também nesse caso, deveria estar obrigado no Korban Hatat, uma vez que ele está fazendo criar em Shabbat, está se liberando da criar durante a semana. Deveria estar obrigado no Korban Hatat, fala a Gemara, outra vez a Gemara vai limitar mais o caso da Mishnah, a pessoa não estava na hora que a pessoa faleceu. Aí a pessoa fez criar nessa situação, está isento do Korban Hatat, mas a pessoa que realmente estava presenciando um falecimento e fez criar em Shabbat, está obrigado ao Korban Hatat. Continua. Tena Achmeto, ela Hamato Kasha. Respondemos realmente essa contradição com relação ao luto. Em relação ao luto, diferenciamos se era parente dele, se não era parente dele, etc. Porém, com relação à pessoa que rasgou por causa da fúria dele, a Mishnah falou que está isento e a Braita falou que está obrigado ao Korban Hatat. Como fica isso? Resposta, Hamato, Namelokasha. Não está difícil isso. Harabiudá, Rabi Shimon. Dependendo da discussão entre Rabiudá e Rabi Shimon. Harabiudá, Demar Melachá, Shen Tzricha Legufá, Chayav Alea. Harabi Shimon, Demar Melachá, Shen Tzricha Legufá, Patur Alea. Depende da opinião de Rabiudá e Rabi Shimon. Porque Rabiudá falou um trabalho que a pessoa fez em Shabbat. Mas ele não tinha aqui interesse no trabalho que ele fez. Por exemplo, a pessoa que rasgou porque estava furioso, ele não quer rasgar, ele quer aqui uma consequência indireta do ato de rasgar, ele quer se acalmar. Fala Rabi Yehuda, mesmo assim está obrigado ao Korban Hatat. Rabi Shimon fala que está isento do Korban Hatat. Você está obrigado se a pessoa fez uma coisa que ele queria por si só, não ele quer uma consequência indireta. Aqui também a pessoa rasgou porque estava furioso, conforme Rabi Yehuda está obrigado ao Korban Hatat, Rabi Shimon está isento do Korban Hatat. Pergunta agora. Eimar de chamata de Rabi Yehuda b'metaken b'mekalkel mishamatli. Pergunta, Rabi Yehuda só falou que está obrigado com a pessoa que está construindo alguma coisa, está consertando alguma coisa, e ele não queria fazer isso, ele só queria uma consequência indireta, mesmo assim fala Rabi Yehuda está obrigado com a porque no final das contas ele está consertando alguma coisa. Mas aqui ele está estragando, ele está rasgando uma coisa. Fala, aqui não é uma melechet machshev, ele está estragando. Está estranho, não é um trabalho profissional, já está dizendo o Korban Hatat, mesmo não foi Rabi Yehuda. Explica a Gemara. Amar Rabi Avin, Haina Metakenu, de Kavina Hatruach Leitzro. Fala a Gemara uma novidade muito grande. Fala Rabi Avin, aqui também está consertando alguma coisa, porque está se acalmando. Mesmo que é uma coisa não boa, mas ele está se acalmando no final das contas e é um conserto. Continua, que a Gabra Mishari, não é verdade, a Gemara imediatamente já vai contradizer isso. Por quê? Que isso é um pecado, é uma coisa proibida fazer isso. Vai até Rabi Shimon ben Elazar, Mishum Chilufa Baragra, Shamar Mishum Biuchar Menuri, Hameikarea Begadav Bechamato, Vameshaber Kilav Bechamato, Vamefazer Maltav Bechamato, Yebenecha Kioved Avodazara. Agora fala diferente, é um pecado fazer isso. A pessoa que está rasgando as suas roupas porque está furioso, ou está quebrando utensílios porque está furioso, ou está jogando moedas porque está furioso,
a pessoa tem que olhar para ele como uma pessoa idólatra. Por quê? Shekach umanoto shel Yetzer Hara. Assim fala o Yetzer Hara. Hayom omer lo asekach, ulemachar omer lo asekach, ad sheomer lo avodah zarah, veolech veoved. Assim faz o Yetzer Hara. Primeiro dia ele dá um conselho para a pessoa. Quebra os utensílios porque você está furioso. Depois ele vai falar outra coisa. E depois ele acaba falando para ele fazer a avodah zarah. Então agora, nesse momento que ele está quebrando os utensílios, que está furioso, ele já é um idólatra. Por quê? Porque está no caminho. Está escutando ele Yetzer Hara, então tem que olhar para ele como um idólatra, porque está no caminho disso. Continua. Marabiav Maikra. Lo yebecha el zar, velo destacável el nechar. Qual é a fonte disso que o Yetzer Hara, ele acaba entrando na pessoa e influenciando a pessoa para fazer coisas proibidas? Dizendo no Pasuk, não tenha dentro de você idolatria. Velo destacável el nechar, não se curve para uma idolatria. Eis o el zar shesh begufo shel adam. Como pode ser que vai ter uma idolatria dentro do corpo da pessoa? Explica a Gemara, deve ser o Yetzer Hara, porque o Yetzer Hara apoia a idolatria. Então é como se fosse a idolatria, está apoiando a idolatria. Aqui a gente vê que o Yetzer Hara começa fazendo coisas pequenas para a pessoa e depois acaba falando para fazer idolatria. Pergunta a Gemara então, como pode ser que está obrigado a comer nada porque rasgou, porque estava furioso? É um pecado fazer isso, é como se fosse idolatria. Ele não está consertando alguma coisa, ao contrário, está estragando, está fazendo um pecado. Continua. Se trata aqui que a pessoa quer colocar medo dos familiares dele. Ele quer mostrar que ele está furioso e está fazendo isso. Na verdade, ele não está furioso. Mas ele quer só colocar o respeito na casa. Que a de Rav Yehuda Shari Matzvayata, como Rav Yehuda, ele arrancou pelos das roupas dele para mostrar que ele estava furioso, mas na verdade ele não estava furioso, ele só queria colocar o seu respeito na casa dele. Rav Bar Yaakov estava Armanit Vidi, o sábio Rav Bar Yaakov quebrou utensílios que já estavam quebrados, porque para mostrar que ele estava furioso, mas na verdade ele não estava. Rav Sheshit Ramila Leamtei Munini Areisha. Rav Sheshit jogou um cozido na cabeça de uma escrava para mostrar que ele estava furioso. Deve ser uma escrava goi, por isso ele fez isso. Rabi Abba estava nichtema. Rabi Abba quebrou um pote, ou seja, uma tapa de um pote. Amar b'shibon ben Paz, amar b'shibon ben Levi, mishum bar kapara. Kol amorit ma'ot adam kasher, akadosh baruch hu sofra. Agora ela volta a lidar com esse assunto da pessoa que ficou enlutado por uma pessoa íntegra. Mesmo que não era parente dele, a pessoa que chora, porque faleceu uma pessoa íntegra, akadosh baruch hu, ele conta as lágrimas dele, o manichar bebet nazav, e guarda essas lágrimas nos tesouros de Hashem. Shinemar no disafarta, ata sima de mati benodecha, alo b'sifratecha. David Amelech falou para Hashem: no disafarta ata, você conta as minhas tristezas. Sima de mati benodecha, coloca as minhas lágrimas que eu chorei por causa de um Adam Kasher que faleceu. Alo b'sifratecha, e conte elas. Ou seja, aqui a gente vê que a pessoa que chora por causa de Adam Kasher, Hashem guarda isso nos tesouros dele e conta isso. Continua. Toda pessoa que não faz um discurso de esped em respeito a uma pessoa, ou seja, não fez tão quanto ele precisava ter feito ao respeito dessa pessoa, então ele merece que enterrassem ele vivo. Por quê? Que não deu respeito ao falecimento de um Talmid Chacham, então não vão dar respeito ao falecimento dele, vão enterrar ele vivo, deveria ser. Isso fala lá, Shenemar veikavru oto begvul nachalato betimnat serach, asher be'ar Efraim metzfon ne'ar gash. Com relação ao falecimento de Yoshua bin Nun. Enterraram ele no Gvul, na fronteira dos terrenos dele. Betimnat serach, Asher be'ar Efraim, nessa montanha de Efraim, mitzvon ne'ar gash, no norte do Har Gash. Fala aqui, Melamed shel Gash elen Har Leorgan. A gente não conhece o que quer dizer Har Gash. Não tem na Torá esse nome Har Gash. Só aqui, porque a Torá falou Har Gash, a gente não sabe onde é. Fala aqui, a Gemara vem ensinar para a gente uma lição. Shel Gash elen Har Leorgan, a montanha
ele estava bravo com o povo de Israel, porque não fez aqui um discurso de Esped devido a Yoshua Binu. Por isso a montanha queria enterrar eles vivos. Isso fala aqui esse conceito, que a pessoa que não faz um Esped devido para uma pessoa importante, deveria ser enterrado vivo. Fala o sábio, a pessoa que não faz um Esped devidamente para um Chacham, ele não tem vida larga. Midá que neged midá. Ou seja, porque ele fez isso contra o Chacham, então Hashem vai fazer contra ele também midá que neged midá, vai pagar na mesma moeda. Ou seja, a pessoa não respeitou o falecimento de um Chacham, então Hashem também não vai dar para ele um falecimento bom, ou seja, com vida larga. É um falecimento dele não tão bom, com vida curta. Shinemar besasea beshalchat erivena. Como tem sido que Hashem paga na mesma moeda, besasea é na mesma moeda, na mesma medida, beshalchat erivena, Hashem vai castigar a pessoa, aqui também vai castigar na mesma moeda. Eiti verabichir baraba de Rabi Yochanan, perguntou o sábio, ve'avdu ha'avet Hashem kol yemei Yoshua, ve'kol yemei askinim asher ilichu yamim acharei Yoshua. O povo de Israel trabalhou para Hashem todos os tempos de Yoshua, e todos os tempos que os anciões que viviam na época de Yoshua, também eles prolongaram a sua vida. Daqui a gente vê que eles prolongaram a sua vida, não faleceram tão cedo assim. Anteriormente a gente falou que eles faleceram cedo porque não fizeram um Esped devido para Yoshua Binu. Amar lei Bavlai, falou para ele, Bavlai, você é da Babilônia, Yamim erichu, Shanim lo erichu, eles tiveram dias longos, ou seja, dias bons, mas eles tiveram Arichut Shanim, tiveram Arichut Yamim. Fala que é uma novidade, é diferente. Arichut Yamim significa dias longos e bons. Porém, Arichut Shanim é vida larga. Eles não tiveram vida larga, tiveram dias bons. Pergunta, a gente fala no Shema Yisrael isso. A pessoa que vai cumprir as mitzvot, Hashem fala que a pessoa vai ter dias largos. Irbu Yemechem, Vime Benechem, os dias de seus filhos. Aqui também se trata de dias bons, dias largos e não vida larga. Não deve ser assim. Brachá Shani. Responde a Gemara, quando Hashem está dando Brachá, então, quando ele falou de Arichut Yamim, ele pensa em falar de Arichut Yamim ve Shani. Também dias bons e largos e também anos largos, vida larga. Porém, quando Hashem não está dando uma Brachá, está falando um fato, falar de Arichut Yamim, pensando em falar dias largos, não vida larga. Esses anciãos da época de Yoshua só tiveram dias largos, não vida larga, porque eles não fizeram o Esped devido a Yoshua Binu. Continua, vai Marabichia Bará Marabi Yochanan, Echad min ha'achim shemet, idagu kol ha'achim. Se lo aleno, um dos irmãos faleceu, todos os irmãos têm que ficar com medo. Por quê? Porque já viu que o Malach HaMavet, o anjo da morte, tem acesso a eles. Matou um dos irmãos. Echad min ha'chaburah shemet, uma pessoa de um grupo que faleceu, todo o grupo tem que ficar com medo. Dá para ver que o Malach HaMavet tem acesso a eles. Explica a Gemara. Amrilá de Med Gadol, Amrilá de Med Katan. Tem quem fala que isso é só verdade, que os irmãos têm que ficar com medo, ou o grupo tem que ficar com medo. Tem quem fala que é só se faleceu o mais importante do grupo. Aí dá para ver que o Malach HaMavet tem acesso a eles. Por quê? Porque o mais importante do grupo faleceu. Então, muito mais que os menores também têm o perigo. Mas tem quem fala o contrário, tem quem fala que tem que ficar com medo quando o menor do grupo faleceu. O menor dos irmãos faleceu. Por quê? Que falam os comentaristas aqui, que com relação a uma maldição, uma klalá, se começa a se recair essa klalá no menor, no menos importante. E do menos importante vai até o mais importante. Aqui também faleceu um dos irmãos, o menor dos irmãos, é uma maldição que começou de um menor, e pode chegar ao maior, por isso todos têm que ficar com medo e fazer tshuva. Isso fala Bezrat Hashem amanhã, com novos assuntos, com boas notícias, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.